Então, assim, eu queria que a gente pensasse, refletisse um pouquinho, já no início de tudo, quais têm sido nossas prioridades. Na prática, na real, no nosso dia a dia, como é que têm sido as nossas atitudes, as nossas ações? Será que as minhas atitudes, as minhas ações diariamente, elas condizem com o que realmente eu professo ser ou viver? Qual é a fé que eu tenho exercido de forma verdadeira? Então, a mensagem a gente vai trabalhar um pouco sobre qual é a nossa maior prioridade, ou então qual é a nossa principal fé que nós vivemos. Amém? No verso 38, diz que Marta recebeu Jesus na sua casa, mas, se a gente observar, é a própria Marta que também não dá atenção para Jesus. É como se eu entrasse pelaquela porta e eu fosse uma convidada muito especial e o irmão Raimundo me recebe e simplesmente me joga aqui dentro, esquece de mim e vai-se embora. Será que eu me sentiria bem? Marta, ela fez isso. Ela recebe Jesus, mas ela não dá atenção para Jesus. E por outro lado, a gente observa a sua irmã Maria, que não o recebeu, que não chamou, mas dá atenção. Recepciona, faz sala, certo? Então, a gente pode entender, ou observar, ou pensar que assim como Jesus chegou na casa de Marta e Maria e se sentou na sua sala para ensinar, nós podemos também pensar que Jesus também, muitas vezes, ele chega na nossa casa, ele senta no sofá da nossa sala e nós, em vez de se assentar aos pés dele para ouvir os seus belos ensinamentos, nós nos preocupamos com tudo e com todos. Com certeza, Marco, naquele momento, foi para a cozinha lavar a louça, limpar a casa, botar uma coisa no lugar. Marta estava preocupada com o superficial. E aí, se preocupando com os afazeres e com os superficiais, que também é importante, ela se esquece da pessoa mais importante que está na casa dela, na sala da casa dela. Se Jesus chegasse hoje na nossa casa e sentasse na nossa sala, o que você faria? O que nós faríamos? No versículo 39, nos diz também que Maria se assentou e ouvia a palavra de Deus. Irmãos, chega um momento na nossa vida que nós temos que parar tudo, que nós temos que parar essa loucura, que nós temos que parar essa correria e que nós precisamos nos aquietar aos pés de Jesus, que nós precisamos ter a sós com Jesus. A Bíblia diz que tem muitas vezes que nós precisamos entrar no nosso quarto, fechar a porta e ali estar na presença de Jesus, derramar nossa alma, o nosso coração, as nossas preocupações. Maria, ela fez isso. Ela se assentou e ali ela aproveitou a oportunidade de aprender os ensinamentos de Jesus. Muitas vezes nós também fazemos isso. Nós estamos na casa de Deus, na presença de Deus, mas nós não nos aquietamos. Ou então, muitas vezes, nós saímos do trabalho, mas o trabalho vem com a gente. Nós saímos do trabalho, mas o trabalho continua no nosso lado através do celular, através de uma conversa com o colega, através da conversa com o patrão. E aí o resumo nós temos tempo para tudo e para todos, mas não temos tempo para o mais importante, que é para Deus e para a nossa família. Nós não temos tempo para parar e se aquietar para ouvir um filho, para ouvir uma filha, para ouvir a esposa, para dar atenção para o esposo. Nós sabemos que acontece isso na nossa vida. E nós temos que parar. Temos que nos aquietar.
A paz que nós tanto procuramos, que nós tantos precisamos, a paz que nos dá entendimento, essa só vem de Deus. Está lá em João 14, capítulo 14, verso 17. A paz de Jesus que nos traz todo entendimento. Então, assim, temos que aprender a nos aquietar na presença de Deus. Porque se assim não for, irmãos, nós vamos correr atrás de tudo e de todos, mas nós nunca seremos felizes. Ontem, eu liguei para a Sandra e, como muitos sabem, eu trabalhei, acho que desde quando eu me entendi de gente, criança, que eu trabalho na vida. E eu louvo e agradeço a Deus porque meu pai e minha mãe nos ensinou a trabalhar. Talvez não era no que nós queríamos, mas foi o que era necessário para aprendermos a saber que tudo nós conseguimos através de Deus e do trabalho. Eu louvo e agradeço a Deus por isso. Mas eu costumo dizer que eu nunca peguei serviço maneiro. Meus serviços sempre foram muito pesados e começando muito cedo. Então o sonho da minha vida era poder trabalhar em algo mais tranquilo e que eu chegasse pelo menos 7 horas no serviço. Esse sempre foi o desejo do meu coração. E quando eu me casei, que eu tive meus filhos, parece que esse desejo aumentou mais. Mas por incrível que pareça, a agitação ela se intensificou ainda mais. Que aí você precisa ter a casa, precisa ter o sustento, tem os filhos, aí você já não pensa mais tanto em você pensa neles. Mas Deus nunca tirou do meu coração o desejo de ter mais tempo para Deus e para minha família. E eu louvo e agradeço a Deus que com 39 anos Deus me deu essa oportunidade. E hoje eu estou vivendo o grande sonho da minha vida. E eu não tenho nada para reclamar, eu só tenho que agradecer. E desde de abril, que eu venho assim num momento de gratidão, de satisfação, de tudo que é bom tem preenchido o meu coração. Porém, ontem foi um dia assim que eu me angustiei muito. Eu acredito que foi o dia que a gente começou a conversar. E eu cheguei a entender que por mais que eu tenha toda essa tranquilidade, toda essa prosperidade, digamos assim, nada é mais importante do que estar verdadeiramente na presença de Deus e fazendo o seu serviço. Eu senti a necessidade de me entregar mais. Eu senti a necessidade de viver mais para Deus. Eu senti a necessidade de me aquietar mais na presença de Deus. Eu senti a necessidade de realmente parar e ver o que realmente é importante para mim. E eu me angustiei muito e poderia não ser. Mas quando eu olhei para a minha vida, eu percebi que eu ainda preciso que Deus mude muita coisa. Eu preciso, irmãos, acordar com Deus, dormir com Deus, escovar o dente com Deus, tomar café da manhã com Deus e trabalhar com Deus, voltar com Deus, almoçar com Deus. Eu preciso viver para Deus. Porque como vocês podem observar, e foi um ponto que me chamou bastante atenção, não tem como não perceber o que está acontecendo. A gente olha para a televisão e eu estava justamente nesse momento conversando com a Sandra e a televisão estava lá aparecendo um monte de míssil atingindo outro país. Programa policial não assiste, mas em vez em quando lá eu caio, eu vejo, tem alguém matando, tem alguém roubando, a gente olha para a televisão ou para nosso redor mesmo, o tempo está todo bagunçado, terremoto, maremoto. Ontem mesmo aconteceu outro na China que foi um absurdo. Não tem um mês que aconteceu outro na Venezuela. Então assim, não tem como não perceber que Jesus está voltando. E eu acredito que esse foi o motivo maior da minha angústia naquele momento. De entender que por mais que eu tenha ali um pouco de tempo na presença de Deus, eu preciso muito mais. Eu preciso me entregar muito mais, eu preciso fazer muito mais, porque Jesus está voltando e eu não quero estar aqui e não quero ver nenhum dos meus se perder.
Quando eu digo um dos meus, é a minha família, é os meus irmãos, é a minha igreja, é os meus vizinhos, é os meus parentes, as pessoas que estão ao meu redor. Jesus vai voltar, irmãos. E se nós ficarmos aqui nesse mundo, vai ser muito triste. Então, nesse momento, eu chorei muito com a Sandra. Eu louvo e agradeço a Deus pelas palavras dela, que me fortificou muito naquele momento. E o resumo de tudo é: precisamos parar com essa correria maluca da nossa vida. Porque o tempo vai passar e nós vamos achar que estamos salvos estando perdidos. E talvez quando a porta da graça se fechar, talvez já seja tarde demais. Então o que eu aprendo com Marta e Maria nesse momento, nesse versículo 40, é que assim como Maria, eu preciso me acalmar, me assentar aos pés do Mestre e todo dia ouvir qual é a agenda de Deus para a minha vida. Porque se assim não for, não faz sentido a minha vida. Você vai passar o dia todinho, você vai produzir, você vai fazer, mas no final do dia você vai estar vazio. Porque o principal você não fez, que foi de consultar a santa e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. No verso 41, no verso 40 ainda diz que Marta se aproximou de Jesus para reclamar de Maria. Interessante, né? Todas as vezes que alguém está fazendo certo, sempre tem um filho de Deus que vai lá reclamar do outro porque está fazendo errado. Ou seja, se tem alguém fazendo certo, o que está fazendo errado vai lá reclamar do outro. Vocês já observaram que quando a gente se reúne para fazer uma programação da igreja, vamos aqui para o nosso particular, e a gente se esforça, e a gente mobiliza, e a gente chama o irmão, e um tira um dali, e outro tira daquela, e a coisa acontece, e no final você fica ali muito feliz porque Deus foi com a gente e fez as coisas acontecer, mas sempre tem aquele que não ajudou, que não deu ideia, que não participou, e em vez de agradecer e elogiar, ele chega e ainda vai criticar. Marta fez isso. Senhor, tu não te importas que a minha irmã não vem me ajudar, tu tá vendo a minha correria, tu tá vendo a minha aflição, e Maria tá lá. E o interessante, irmãos, que de Jesus é que ele não é igual a gente. Ele não age de acordo com o que eu quero, com o que eu peço, com o que eu acho que é o certo. Jesus nos ensina mais uma vez, com a sua calmaria, com a sua paz, com a sua sabedoria, que perturbações e priorizar os afazeres dessa vida sem botar Deus em primeiro lugar só nos traz ansiedade e perturbação. Eu consigo imaginar Maria calma e tranquila lá, só ouvindo a palavra de Deus, que ele poderia ali passar a noite. Ela acredito que ela não ia nem se enfadar. E Marta ali agoniada, aflita, estressada, ansiosa, porque não tinha priorizado o certo. E no verso 41, Jesus responde: Marta, Marta, andas inquietas e preocupadas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. E eu acho interessante, irmão, quando você vai estudar no original, todas as vezes que Jesus repete uma frase mais de uma vez ou 3 vezes, significa que Jesus quer chamar muito mais a atenção daquela pessoa, daquela coisa. E Jesus usa 2 vezes: Marta, Marta, tu andas inquietas. Poucas coisas são necessárias, ou somente uma importa. Irmãos, nós sabemos que nós precisamos trabalhar, nós sabemos que nós precisamos estudar, nós sabemos que nós precisamos nos vestir, nós sabemos que nós precisamos nos calçar,
que nós precisamos passear. Deus sabe que nós precisamos daquele transporte, do carro, da moto, da casa, da viagem dos sonhos com a sua família. Deus sabe todas as coisas. Mas, irmãos, se você botar em primeiro lugar, e é o que Deus quer, que nós colocamos Ele em primeiro lugar, essas coisas vão nos ser acrescentadas. Porque lá em Mateus capítulo 6, verso 36, ele nos afirma: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas sabe o que está acontecendo comigo e com você? Não se sinta ofendido se você está fazendo o contrário. Estou usando aqui o geral. É que nós queremos fazer o certo fazendo o errado. Nós queremos acertar, mas não fazemos as coisas. É simples, irmão. Deus tem me ensinado que é simples ser feliz. É simples fazer as coisas da forma certa. Qual é a prioridade da minha vida quando eu acordo de manhã? Buscar a Deus. Qual é a segunda prioridade depois que eu buscar a Deus? A minha família, os meus filhos. Qual é a minha terceira prioridade? O trabalho, as pessoas ao meu redor, o meu melhor no meu trabalho. Qual é a minha quarta prioridade quando eu chego meio-dia? Minha alimentação, assim diz o Senhor. Qual é a minha quinta prioridade à noite? É estar com minha família, é esquecer o trabalho, é esquecer as preocupações, é esquecer tudo que ficou lá para fora da minha casa e dar atenção para a minha família. Percebe como o cronograma é meio simples? Mas aí nós fazemos tudo ao contrário, nós misturamos tudo e achamos que tudo vai dar certo. É o pai que trabalha demais, é a mãe que não pode ficar em casa, é os filhos que não têm atenção, é as crianças no celular, é ninguém que conversa com ninguém. Não vou falar mais que a gente sabe qual é a rotina. Então precisamos parar. Precisamos nos aquietar, precisamos ter paz com Deus para poder ouvir a voz de Deus. Não tem como ouvir a voz de Deus, não tem como saber o que é que Deus quer da minha vida se eu não ouvir a Deus. E não dá para ouvir a Deus no meio da confusão, da baderna, do estresse. Então, irmãos, o meu desejo nessa noite, e eu acredito que o de Jesus, é que nós possamos rever quais têm sido nossas principais prioridades. Qual é a verdade, qual é a fé que nós temos professado? Se você não tem o costume de vir no culto, na quarta-feira, você está em casa, você não trabalha, você não vai para a faculdade, esse tempo aqui foi o tempo que Deus separou para você estar na presença de Deus. Foi o tempo que Jesus separou para Maria estar sentada aprendendo dele. Se você também não faz nada, não trabalha, já entendeu que o sábado é o sábado do Senhor e que precisa descansar nesse dia, que esse dia é um presente de Deus semanal que Ele nos dá, venha para a igreja. Venha adorar com o povo de Deus. É isso que Deus quer a nossa adoração, Deus quer o nosso tempo com Ele, Deus quer tratar de nós, Deus quer nos curar, mas não tem como curar o doente se Ele não buscar a cura. E talvez eu esteja falando para muitos que hoje está muito doente, que está se arrastando, que não aguenta mais e não sabe por onde começar. Comece aquietando aos pés de Jesus. Se reconcilie com Deus, vamos nos reconciliar com Deus nessa noite. Tem culto na quarta, tem pequeno grupo na sexta, tem a escola bíblica, o culto divino no sábado, tem visita missionária no sábado à tarde, tem o culto da família no domingo. Todos são momentos de nós nos aquietarmos na presença de Deus e aprender mais de Jesus. Então, o meu clamor, e eu acredito que de Jesus nessa noite, é que nós possamos rever essas prioridades.
Que nós possamos rever ou refletir como é que tem sido a nossa vida. É fácil viver com Deus? Não, irmão. É bom, mas não é fácil. É fácil depender de Deus? Não é, mas é a melhor coisa que nós podemos fazer. Eu não sei vocês, mas eu tenho lutado, irmão. Eu tenho lutado, Deus sabe que é verdade. Eu não quero estar fora do céu. Eu não quero que a minha família esteja fora do céu. E por muitas vezes eu me estresso. E até nisso eu tenho buscado que Deus me transforme, que me dê paciência e que eu entenda que quem transforma, quem muda, quem esclarece, quem dá entendimento e quem convence, quem converte é Jesus, não é eu. O meu dever é viver e testemunhar até na minha casa, mas é necessário que nós possamos viver com Deus todos os dias, todas as horas, todos os minutos. Irmão, Jesus está voltando. Essa promessa ela é real, ela é verdadeira. Por mais que nós dissemos que acreditamos que essa verdade ela faz parte da nossa vida, assim como Marta, muitas vezes nós dizemos que não é. Porque se nós não temos tempo nem para estar na presença de Deus, será que nós teremos tempo para viver a eternidade com Deus? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, que nós nos ajudemos uns aos outros, que nós possamos entender que cada um aqui é um soldado de Deus que está envolvido nesse grande conflito que se chama bem contra o mal, mas que nós possamos entender que a nossa redenção está próxima, que Jesus está às portas e que nós precisamos só nos acalmar, nos aquietar, ouvir a voz de Deus, nos entregar e viver com Ele hoje, amanhã e sempre. Amém?